Abra a sua Bíblia, vamos aplaudir Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos 20, versículo 20. Atos 20, 20. Vamos até o versos 29. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Guarde essa palavra, desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Igreja do Senhor, que bom que você está aqui. A palavra desígnio, que é conselho, que é intenção, propósito, vontade, destino, intento, sonho, desejo, finalidade e direção. A palavra desígnio, ela vem de uma palavra grega, boule, que significa, o que significa boule no grego? Porque você lê comigo, aqui é o português, aqui é a linguagem, a língua nossa, mas esta passagem aqui não foi escrita em português, ela foi escrita no grego, e o grego tem diferença, né? Tem alguma diferença às vezes da nossa língua, muita diferença da nossa língua portuguesa. Quando você lê desígnio, nós entendemos que Deus falou, vai acontecer. Por exemplo, olha aqui, por favor, vem aqui
em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente, estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque está inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Quando você fala de desígnio, a palavra desígnio quer dizer vontade. Preste bastante atenção que essa palavra vontade aqui não é a mesma tradução do desígnio lá em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, olha o que ele vai falar: pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vossa. Mas Deus obriga nós a vivermos santificados? Ele obriga? Então não é desígnio de Deus, ou seja, Deus deu uma ordem e a gente vai atender esta ordem. Quantos de nós não atendemos essa ordem aqui? Então, quando você pensar em desígnio, que parece que Deus falha, né? Parece que Deus dá um desígnio e nada acontece. Parece que Deus falhou. Então a gente tem que entender. Eu vou te mostrar essa palavra desígnio sendo vista de dois ângulos. Primeiro, no original grego, boule. Definição dessa palavra. O que quer dizer desígnio no texto de Atos? Pode voltar para lá, para Atos. No texto de Atos 20 e 27. O que Paulo quis dizer aqui? Propósito determinado, plano deliberado, conselho ou decisão soberana. Então, aqui, quando Paulo diz assim, jamais deixei de vos anunciar o conselho, a decisão soberana de Deus. Então Deus tem uma decisão. Então você precisa de saber quais foram as decisões soberanas que Ele deu e ninguém pode resistir. Nada pode mudar a decisão de Deus. Você viver em santidade é você que sabe. Você viver amando o teu próximo é você que sabe. Você viver temendo a Deus é você que sabe. Deus não vai te obrigar a não falar palavrão, a não mentir, a não adulterar. Ele não vai te obrigar, pelo contrário, Ele manda a gente fazer morrer. E Ele também não mata. Ele manda você e eu nos esforçarmos. Então esse desígnio, que não é no boule, é numa outra palavra que daqui a pouco nós vamos chegar lá, para você poder entender quando a Bíblia fala de algo e você, por que Deus falhou? Se é desígnio dele, se é a vontade dele, se é o plano dele, por que ele falhou? Por que não está acontecendo isto? A mulher tem que ser submissa ao marido, não é um boule, é uma expressão do plano redentor de Deus que nenhum ser humano pode anular. Então essa palavra boule, nenhum ser humano pode anular o que Ele determinou. Por exemplo, a predestinação não depende de ninguém, só depende dEle. A escolha de Deus não depende de você ser bonzinho ou ser mauzinho, só depende dEle. Então há coisas que quando você lê desígnio, aí você entende que vai acontecer. As pessoas falam, se Deus quisesse, aí nós fracassamos nessa palavra. Se Deus quisesse, por exemplo, eu posso falar assim, eu fracassei lá na Bahia, que se Deus quisesse, eu não fracassaria. Não,
Às vezes Deus tem um plano na nossa vida, tem um projeto dele, para a gente chegar em tal lugar. A gente deveria seguir o plano de Deus, a pista de Deus, a rua que Deus quer que você vá. A gente, para encurtar caminho, a gente começa a pegar atalhos para chegar rápido. Você vai até chegar lá, mas quando você chega lá, o que acontece? Você chega lá não preparado para aquele lugar. Quando você chega num tal lugar não preparado, era melhor que você não tivesse chegado, era melhor que você estivesse na estrada, porque a estrada da vida, o que eu estou passando, o que você passa, é a estrada da vida que vai te levar em um lugar. E você não adianta tentar cortar caminho para chegar rápido. Você pode chegar rápido, mas chega lá, sabe o que vai acontecer? Vai fazer igual eu quando cheguei na Bahia, dei com a cara nas paredes, sofri mais do que tambor na mão de macumbeiro. Entende? Por quê? Porque Deus tem um plano? Tem. Deus tem um desígnio? Tem. Mas Ele tem uma estrada. José seguiu uma estrada, Paulo seguiu uma estrada, todos nós temos que seguir uma estrada para chegar lá na hora de Deus, no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora que Deus te quer lá de verdade. Tem muita gente que está lá, mas não deveria estar, está arrependido de estar lá, porque não é o momento de estar, é lá que ele tem que chegar, mas não, ele chegou muito cedo lá. Aquela pessoa que casa cedo, que tem que casar, tenha filho, quando vai me dar meu netinho? Tem que dar filho, entendeu? Tudo porque acha que tem que fazer. Vamos voltar aqui para o assunto aqui. Boulé, que significa propósito determinado, plano deliberado, conselho ou decisão soberana. O que significa? A intenção oculta. Não se trata de um desejo passageiro, mas um decreto estabelecido com soberania. Então, os decretos de Deus, todos eles vão se cumprir. Todos os decretos de Deus, todos, que não tenha a intervenção do homem. Tudo que Deus falou que Ele fez, eu vou salvar o meu povo. Ele foi lá e salvou o povo dele. Eu não quero ser salvo. Isso aí não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende de Deus mostrar a sua misericórdia. Então, a vontade divina na Bíblia expressa o plano redentor de Deus que nenhum ser humano pode anular. O texto aqui em Atos 20, 27, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, expressão exata usada por Paulo, significa todo conselho de Deus, ou desígnio completo de Deus. Paulo falou, eu nunca deixei de falar a vocês o que Deus vai fazer de verdade na vida de vocês, o que Deus já fez na vida de vocês. Ele elegeu vocês, Ele predestinou vocês, Ele salvou vocês, Ele justificou vocês, Ele perdoou vocês, não há condenação, e isto Ele já fez, não depende de homem nenhum. Então, implicação, Paulo refere-se ao plano mestre de Deus para a salvação da humanidade, através de Jesus Cristo, abrangendo desde a criação até a consumação do século. Então Paulo coloca o desígnio de Deus. Jesus veio com o desígnio. Jesus falou assim, para isso eu vim. Então, desígnio. E ele não podia fugir do desígnio. Ele orou, falou, Pai, se for possível que eu passe esse desígnio de mim, esse caminho, eu não quero passar, eu quero pular por esse caminho, mas não pode, você tem que passar, sabe? Quando você vive o desígnio de Deus, você tem que atravessar esse caminho, não pode resmungar, não pode reclamar, você tem que caminhar, o que nós temos que fazer? Caminhar, seguir em diante. Diferença agora, importante no grego, desígnio boule versus telema. Telema, o que quer dizer telema? É desígnio, é a palavra desígnio, que em uma passagem ela está desígnio, mas não é o desígnio, vou colocar assim, autoritário de Deus, ou seja,
Deus falou e vai cumprir, dependente do homem. Esse teolema quer dizer, há uma interferência do homem. Deus permite que o homem diga: não vou obedecer. Quanto de nós pecamos todos os dias, irmão, que Deus manda a gente não fazer, e a gente, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, anda corretamente, anda na luz, anda com Deus, seja justo. Quantos de nós não fazemos isso, irmão? Se fosse um decreto de Deus, o que ele faria? Ele obrigaria você a fazer. Então não é um boule, é um telema. Enquanto o boule refere-se a um plano soberano, eu estou te mostrando a palavra desígnio dita em dois ambientes, em vários ambientes na Bíblia, que quer dizer autoridade, domínio, vontade de Deus, e essa mesma palavra que quer dizer depende que o homem também faça alguma coisa. Vamos lá. Boule, plano soberano, secreto e predeterminado por Deus. A palavra telema geralmente descreve o desejo de Deus, ou aquilo que Ele aprova e ordena que os homens façam. Mas a gente faz? Então não é o desígnio, vai fazer, se não fizer eu mato você. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer, ele não vai te matar, você vai sofrer, mas ele não vai te matar, ele não vai te aleijar, ele não vai quebrar tuas pernas, não vai te cegar, você fica vendo besteira na YouTube lá, vendo coisas erradas, no Google, pesquisando porcaria. Então, Deus vai te matar. O desejo de Deus é que vivamos em santificação. Quantos que não vivem? Quantos que não vivem? Quer dizer que Deus tem o desígnio, e o desígnio de Deus falhou, porque o homem não. A gente tem que entender, quando ele está dizendo telema, desígnio, descreve-se que Deus, ou aquilo que Ele aprova e ordena que o homem faça. Nós lemos lá, volte lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqui, 3, pois esta é a vontade de Deus. A palavra vontade, ela é sinônimo da palavra desígnio. Quando você lê vontade, está lendo desígnio. Este é o desígnio de Deus. Mas desígnio de Deus, telema, que depende da atuação da íntegra do homem. O homem também tem que fazer a parte dele. A mulher de Potifar ficou pelada para José. O que ele fez? Fez a parte dele, fazendo o quê? Foi Deus que deu uma chicotada nele, foi Deus. Não foi Deus, foi ele. Dependia de José. Aqui, ó. Você vê Davi. Por que Davi fez o oposto? Quando você, pois esta é a vontade de Deus, da vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você sabia que vídeos pornográficos estão sendo assistidos por quase 70% dos homens e 55% das mulheres das igrejas? Você sabia? Pesquisa. E o desígnio de Deus não é a santificação? Por que essa gente continua fazendo isso? Por quê? Porque não é o desígnio mandatário de Deus. Não é você é salvo, você é eleito. Pastor, se eu ficar assim, você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido e vai ser açoitado, se não ficar impotente, né?
para mulheres de verdade, porque quem fica agarrado com vídeos, quando vê uma mulher, fica impotente, não consegue ficar perto de uma mulher, só consegue ter vídeos na sua frente, para ter prazer olhando os outros fazer. Então, vendo? Isso é sério, isso é sério. Telema geralmente se descreve o desejo de Deus ou aquilo que Ele aprova e ordena que os homens façam. Está aqui, ó. Pois esta é a vontade de Deus, desígnio de Deus, mas telema, que depende do homem. Mulheres, submissa aos seus maridos. Não vou à igreja, vai você, vai te catar. Ninguém manda em mim, o dinheiro é meu. Mas não é para a mulher se submeter, não é um desígnio de Deus, é um desígnio de Deus, é a vontade de Deus, mas é telema, que depende que o homem faça. Que o homem não quiser fazer, ele não vai fazer. Essa palavra boele, ou desígnio, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. O termo carrega uma forte peso na teologia, destacando o plano pré-determinado, conselho deliberado, propósito soberano que não pode ser revogado. Então, quando você lê desígnio mais boele, que é o conselho deliberado, propósito soberano que não pode ser revogado, não vai mudar. Se Deus te salvou, Ele te salvou. Se Deus te escolheu, Ele te escolheu, porque não depende de você. Que se depender da gente, a gente atrapalha a salvação. A gente atrapalha. Não, porque ele não é salvo por causa disso. Ela não é salvo por causa daquilo. Eu não sou salvo por causa daquilo. Aqui abaixo estão as principais passagens bíblicas, que eu vou ler algumas com vocês. Em Efésios 1:11, o propósito da soberania de Deus. Efésios 1:11. Efésios, eu estou estudando a Bíblia, tá? Não estou gritando com Satanás aqui não. Está com Satanás é lá na Universal. Este aqui que liberta pessoas. Nele digo, no qual fomos também feitos. Olha aqui, desígnios. Fomos feitos. Olha lá, desígnio. Nós fomos feitos. Não depende de você nem de mim. O desígnio dele. E vocês foram feitos herança. Pronto. Passem. Predestinados segundo propósito. A palavra propósito aqui é desígnio, que é boule, que significa a vontade mandatária de Deus. Então, Ele te chamou, Ele te predestinou. Digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o quê? O boule, ou seja, o desígnio, o propósito, a intenção, a finalidade, a vontade absoluta. Não tem intervenção homem não vai intervir. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Acabou? A fim de sermos para o louvor, isto é boule, ou seja, um ato do desígnio, da intenção, o propósito, vontade absoluta de Deus, que não precisa da nossa ação. Ele fez e está feito. Você está dando para você entender? Mas isso aqui não é mulher desce da árvore que eu vou curar tua ferida, né? A coluna está doendo, vamos passar um óleo quente. Não, isso aqui não é isso. Isso aqui é sabedoria, para você poder, quando você lê a Bíblia, poder entender, para não ser falar, será que Deus falhou? Paulo até faz uma pergunta em Romanos, né? Será que Deus falhou? Porque o povo dele, os judeus, está nessa agonia aí. Será que Deus falhou no seu desígnio? Aí ele vai falar, Paulo fala, não, nem todos que são de Israel são de fato israelitas.
tem uma descendência, né? Não é qualquer um que é de Israel, é a linhagem, é a linhagem. A minha família é Rodrigues, então não vem com José, Joaquina, faz parte da família Joaquim, não, a linhagem é Rodrigues, entende? Então vamos lá. Significado: reforça o plano imutável, significado da palavra, reforça o plano imutável e mestre de Deus para a salvação e governo do universo. Então aqui você está vendo, Deus nos fez herança dele, Deus nos predestinou segundo a vontade, desígnio, determinação, poderio, mando, sem nenhuma interferência. Quando Paulo disse lá em Atos, nunca deixei de falar os desígnios, ele está falando, nunca deixei de falar o que Deus fez por vocês. Deus vai abrir as portas do emprego. Irmão, não, isso não está escrito, isso não é desígnio de Deus. Sabe o que ele manda você? Vai se preparar, preparação mais oportunidades. Preparado, vem a oportunidade, você caixa. Você não está preparado, a oportunidade vem, você fica fora. Você pode ser o mais santo dessa congregação, mas se você não se prepara para nada, você vai chegar em lugar nenhum. Então, vamos lá, vamos pular agora para mais um. Atos 2, 23. Atos 2, 23. Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquo. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele não foi entregue? Ele não foi entregue? Não foi isso que aconteceu? Boulé, conselho, olha lá, sendo, cadê? 23. Sendo este entregue pelo, aqui fala desígnio, pelo desígnio, em algumas bíblias fala conselho. Então, significado: mostra que a morte de Jesus não foi um acidente histórico. Aí Jesus morreu, caramba, Jesus morreu, está igual aquele personagem, morreu Jesus. Não, Jesus não morreu, a morte dele não foi um acidente histórico, mas foi o cumprimento exato do decreto estabelecido por Deus antes. Então Deus decretou que um filho iria, nasceria numa virgem. Olha o decreto. Como que eu vou ter neném? Eu não tenho relação com meu marido. Não se preocupe, é comigo, é Deus agindo. Você entende? Quando é o decreto de Deus, que não interfere. Quando o homem interfere, só faz besteira, irmão. Quer estragar tudo? Põe um homem no meio. Mas eu acho, tu vai achar lá na esquina. Aqui a gente não acha nada. Aqui quem achou foi Deus. Ele achou você no lixo, ele achou eu no lixo, ele achou nós perdidos, e ele foi lá e nos pegou, sem você pedir para ser pego por ele. Ele foi lá e te pegou. Então, significado: mostra que a morte de Jesus não foi um acidente. Jesus não morreu, sabe? Na cruz morria sempre gente lá na cruz, mas aquele que estava lá entre dois salteadores, ele estava ali por determinação e conselho absoluto de Deus, pela vontade de Deus, para cumprir um plano de salvar você, salvar a nossa vida. Você está salvo por causa do plano, do desígnio de Deus que não falhou. Então, ele cumpriu exatamente o que foi decretado por Deus, sem nenhuma interferência. Atos 4, 28. Outro. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Para fazer tudo
que a tua mão e o teu propósito, o conselho, Boulé, tinha antes determinado que se havia de fazer. Significado. Então a igreja primitiva, ela reconhece que mesmo as perseguições, as oposições humanas, cooperavam para o plano pré-determinado do Criador. Olha Paulo quando escreve aqui aos Hebreus 6,17, vamos terminar já, Hebreus 6,17, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do propósito, a palavra propósito é a mesma desígnio, determinar o propósito e se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ou seja, todo o desígnio dele, que não passa pelo crivo do homem, ou seja, não passa pelo amém e o sim do homem, todo ele vai se cumprir. Alguns já se cumpriram, e o que vai se cumprir, vai se cumprir. Jesus vai voltar, é desígnio de Deus, Jesus vai voltar. Então, significado, garante que as promessas divinas aos cristãos são absolutamente seguras e blindadas contra mudanças. Aí a pessoa, Deus fez promessa, Deus fez promessa que você vai ter um emprego novo. Não, isso é mentira, irmão. Isso é mentira. A igreja vive atrás de mentira. Enche as igrejas, enche. O pastor estava convidando, um salafrário, né? Um cão raivoso, estava convidando para as pessoas trazerem uma fronha, estava lá, traga fronha. Meu Deus, o que tem a ver a fronha com o reino de Deus? Se fosse pimenta do reino, ainda diria, né? Podia dar uma pimentinha do reino, porque pimenta do reino dá para botar, né? Do reino, né? Dá para pôr. Então o cara chamando a igreja para pegar fronha. O que tem a ver desígnio de Deus em você pegar a fronha, ungir a fronha e levar para casa? Vai acontecer o que com essas pessoas que levam a fronha, leva, sabe, a vela para casa, leva terço, patuar? Isso não é promessa de Deus. Isso não é desígnio, boilê para a nossa vida. Isto é coisa mundana, que não tem nada a ver com o povo de Deus. Garante que as promessas divinas aos cristãos são absolutamente seguras e blindadas contra a mudança. Fique tranquilo, tudo pelas chagas de Cristo nós estamos sarados. Pastor, mas e a doença na carne? Você está a doença na carne? Está na carne? O meu espírito está intacto, acordou na vinda de Cristo, na palavra de Cristo, na entrada do Espírito Santo na minha vida. Ele me acordou, então eu estou vivo para Deus, eu estou totalmente vivo para Deus, ressuscitado, blindado, protegido, poderoso, hein? É o que nós somos. Isto é decreto. E recebereis poder ao descer sobre vós. Decreto, é decreto, ou seja, é desígnio, é intenção, é desejo. Eu recebi o Espírito, então eu recebi poder, dínamo. Eu recebi poder, eu recebi o dínamo de Deus. Então eu tenho poder. As minhas palavras têm poder, as minhas ações têm poder, os meus pensamentos têm poder. Tudo em mim exala poder. Amém? Então, Lucas 7,30. Eu estou mostrando palavras na versão Boilê, ou seja, desígnio estabelecido por Deus. Lucas 7,30 diz assim: mas os fariseus
e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio de Deus, e não tendo sido batizados por ele. Então os fariseus, o que significa isso? Indica que no campo da responsabilidade moral, dos apelos da graça, o homem pode recusar subitamente os mandamentos de Deus. Aqui. O que eles fizeram? Então, essa expressão aqui não é boilê, é uma expressão que depende da atitude, da ação do homem. O homem tem que fazer. Ó, Lázaro está lá, está morto. Tire a pedra. Quer dizer, Jesus ia obrigar alguém a tirar a pedra? Claro que não. Alguém foi lá, removeu a pedra. Aí desígnio de Deus, vontade de Deus que ele tire a pedra. Não, ali ele deixou o homem. Aí quando ele chamou Lázaro da morte, ninguém se meteu. Era vida levando vida para o morto. Era Deus trazendo de volta alguém que tinha partido. Então, indica que no campo da responsabilidade moral, dos apelos da graça, o homem pode recusar submeter-se aos mandamentos de Deus. O que mais faz na terra é as pessoas que se recusam a se submeter a Deus, irmão. As pessoas brigam com a palavra, as pessoas elas não querem, elas rejeitam a palavra, elas fazem tudo contrário, mas não há problema não, porque o que não toca nos decretos de Deus, ou seja, na soberania de Deus, naquilo que Ele determinou, ou seja, o propósito determinado, o plano deliberado. Deus tem um plano deliberado para cada um de nós, e ninguém vai interferir. José, até chegar no trono, os homens tentaram interferir, mas José foi parar no trono. Davi, para chegar no trono, os homens tentaram interferir, mas Davi foi parar no trono. Então é assim. Quando você lê a palavra boulé, ou seja, desígnio, leia direitinho. Deus falhou. Deus falou que ia fazer isso e Ele não fez. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Sou eu da minha casa, sou salvo. Olha, é boilé ou depende dos outros da casa? Sabe tu, marido, que vai salvar a tua esposa? Sabe tu, mulher, que vai salvar seu marido? Você entende? Mas está aqui escrito, crê no Senhor Jesus Cristo. Ele falou para o carcereiro: você é o carcereiro? Então a gente quer pegar algo que não é para nós, que não foi dito para nós, foi especificamente, não aconteceu mais em tempo nenhum, só ali. Aí você vê, Deus fracassou, não vou mais para a igreja, não, porque Deus fracassou, porque Ele falou: se eu cresce, toda a minha casa ia crer. Só tem tu lá na tua casa que crê, e ninguém crê mais em nada. E aí? Você entende? Que não é o decreto de Deus, isso não foi o boilê de Deus, o decreto estabelecido, o desígnio, o conselho fundamentado de lá para cá. Quando Ele põe na mão do homem, dá ruim, irmão. Colocar alguma coisa na mão do homem, estraga tudo. Por isso que Ele fala lá aos Romanos: o gêmeo não tinha nem nascido, nem tinha praticado o bem nem o mal, mas para que o propósito de Deus, o boilé de Deus, o desígnio de Deus estabelecesse. Está lá em Romanos 9. Então, quando você lê a Bíblia, leia com sabedoria. Não pense que isso aqui é um livro de historinha. Isso aqui é o livro mais poderoso dessa terra. Esse livro aqui, a Bíblia diz que, nós já acabamos com a série, né? Ela consegue separar quando você está na carne, quando você está na alma e quando você está no espírito. Só Ele, quando você começa a se sacudir, você, meu Deus, já vem ela de novo querendo se aparecer, né? Já vem a minha carnezinha querendo se mostrar mais espiritual do que o outro. Isso acontece. Então, terminamos aqui. Espero que essa mensagem não tenha sido muito difícil para a cabeça de vocês.
Para a cabeça carnal, sim, mas se você está no Espírito, você entendeu muito bem o que Deus falou conosco neste lugar. Assim seja, assim disse o Senhor.